Tarde, Orivaldo. Tarde. Bom dia, boa noite. Eu literalmente estava dormindo, ó. Robson. Robson chegou aqui em casa e eu estava dormindo. Pois é. Estava dormindo. Essa noite eu participei de uma vigília. E aí eu falei assim, eu não esperava que você vinha. E aí eu falei assim comigo, bom, eu vou dormir, né? Eu vou dormir. E a vigília acabou, acho que era 9 horas da manhã, se não me engano, 9 horas. E aí eu pensei comigo assim, bom, eu vou dormir, tirar pra dormir. Aí eu dormi. Minha mãe saiu, né? Meu irmão, vou passar o dia das mães lá com ele. E simplesmente dormi. Acordei com você me chamando. Aí eu não sei sinceramente se vai ter a programação hoje à tarde, agora 3 horas lá na igreja. Mas 3 horas já foi, eu acho, né? Da tarde, né? Já foi. Então, aí vai ter às 6 horas, às 6h30, que vai ter a programação normal, né, da igreja, mas eu não vou não. Hoje eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa dormindo, descansando. E ontem foi aniversário da minha filha também, né? Sim. Foi aniversário da minha filha fez 32, eu não consegui falar com ela até agora. Tentei ligar para ela hoje de manhã cedo também, não consegui. E também nasceu a sua sobrinha, né? Sobrinho. Né? Roque Neto. Roque Neto. Nasceu no mesmo dia que nasceu minha filha, né? Os dois vão comemorar aniversário. Nasceu ontem de noite, né? Ontem de noite. 9, 10 horas da noite. 10 horas da noite. Dia 10 de maio. Dia das Mães, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento que você vai estar assistindo esse programa aqui, mas você já tem essas informações, né? Nós não gravamos semana passada, nós terminamos Apocalipse 18, né? Era para ser Apocalipse 17. Nós fizemos Apocalipse 17, né? Isso. Faltou Apocalipse 18, aí vem 19, 20, 21, 22 acaba. O 21 e 22, né? 20 e Eles 22. praticamente são quase emendados um no outro. Né? São juntos, né? A gente vai ver o que faz ali. Então aí nossa semana também teve uma coisa interessante, né, na história da humanidade, que foi a escolha do novo Habemus Papam, né? Nós temos um novo Papa. Interessante que ele escolheu um nome bem pitoresco, né, para nós, povo de Deus, povo adventista, Leão. Leão 14, né? E interessante que o rapaz que foi escolhido Papa é um rapaz americano, né? Norte-americano. E o presidente americano tinha postado uma foto na Casa Branca, ele vestido de Papa, né? Dizendo que ele, Donald Trump, era um Papa. E aí foi escolhido, um dia, 2 dias depois, o Papa americano. Quer dizer, uma coisa muito interessante, assim, muito esquisita, muito pitoresco mesmo. E aí depois, sei lá, na mão de Deus. Aí tem aquele pessoal, teoria, que fala do 8º Papa, mas esse aqui já é o 9º Papa, antes que 8º Papa. Já é o 9º Papa, então a gente não sabe, a gente sabe que as profecias estão se cumprindo, nós temos que estarmos preparados a qualquer momento. Pode ser o último Papa, pode ser não pode ser o último, pode vir outros Papas, não sei quantos Papas virão. O importante é que as profecias se cumprirão. Não importa as profecias dos Papas, né? Importa que as profecias estão se cumprindo, né, Robson? Sim, o que dá a entender é que a ferida mortal, né, da besta, ela está sarando, né? E está criando laços, né? Laços com a besta que está carregando a meretriz, né? A gente estudou no Apocalipse 17, né? No Apocalipse 13, a gente estudou sobre isso. Mas hoje nós vamos estudar uma coisa interessante que tem a ver com tudo isso, Orivaldo. Nós vamos, eu separei, era para ser Apocalipse 17 e 18, mas eu achei interessante a gente detalhar uma coisa. Então nós vamos detalhar isso e vocês vão entender que tem tudo a ver com o Apocalipse 18 quando vocês lerem. 17 e 18, certo? Então é isso. E vamos orar para começar? É bom orar, né, rapaz? Porque quando a gente não ora, a gente dorme, né? Pois é. E quando dorme, parece que você perde muita coisa quando dorme. Vamos orar. Pedir a bênção de Deus, né? Pedir a bênção de Deus. Então vamos orar? Senhor, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é real, o Senhor é Deus. Então, quem existe somos nós. E
o Senhor abençoa o teu povo com a tua presença, com o teu amor e com a tua graça. Nós te agradecemos por isso. O Senhor não deixou o teu povo a perecer nas trevas, mas o Senhor iluminou com o conhecimento que nós temos hoje sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Certo. E o teu povo, Pai, ele não está em trevas sobre isso. Então nos ajude a entender. Abra a mente daquele que vai ver essa mensagem que eu vou trazer hoje e ajude ele a entender a tua vontade, Pai. E esteja comigo, com o Orivaldo, porque quando a gente fala da palavra de Deus, o inimigo não gosta, mas a gente não está nem aí, a gente confia no teu amor, na tua proteção, porque nós pertencemos e somos protegidos pelo Senhor. Amém. E esteja com o Orivaldo, Pai, proteja ele, ajude ele, proteja de todo o mal que existe, e eu abençoo. Amém. E esteja com o nosso amigo que está ouvindo a nossa mensagem, que venha de encontro com o que ele está pretendendo entender da tua palavra. Amém. Muitas vezes ele está indo para um caminho errado, mas agora aqui, ó Pai, eu peço que o Senhor mostre a verdade. Amém. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro ao Senhor. Amém. Amém. Robson, eu sei que assim, tudo que a gente estuda na palavra de Deus é surpreendente. Por que é surpreendente? Porque é a palavra de Deus, né? Sim. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Então ela está acima dos prognósticos aí de pastores, profetas, etc. Existe um monte de pastor no mundo aí que profetiza um monte de coisa, né? É, tudo mentiroso. É muito mentiroso. Tudo mentiroso, é advogado de Satanás. Advogado de Satanás. E nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso. Muitos teólogos, né? Muitos profetas aí. Rapaz, o que tem de profeta? Você vai nas redes sociais, você encontra um monte de profeta. Eu digo isso dentro da igreja e fora da igreja também, né? Então tem um monte de profetas, prognosticadores. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, a Bíblia conta a verdade para você e é por aqui. Então, se você realmente quer saber qual é a verdade, não vai atrás de pastores, de padres, de, sei lá, de teólogos, não sei o que, não. Vem aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e você não se decepcionará, certo? Sim, vamos lá então? Vamos lá. Então, Deus ou Babilônia, né? Eu poderia colocar aqui Jerusalém ou Babilônia, mas eu coloquei Deus ou Babilônia, porque as pessoas não estão querendo saber de cidade nem de Deus, eles estão querendo saber de Babilônia. Então nós vamos mostrar isso aqui detalhado, que a gente tem que querer Deus. Porque parece que as pessoas têm um comichão assim no ouvido para querer saber sobre as coisas de Babilônia, né? Então vamos lá então? Vamos lá? Vamos lá. O Ivaldo e nossos amigos que estão nos vendo, né? Nesse videocast, né? Videocast. Deus, ele nunca quis para o povo de Israel uma monarquia. Lembram? Ele queria teocracia. Ele sempre almejou a teocracia. Mas o povo de Israel pediu para Samuel um rei, desprezando a guia de Deus, a guia por Deus. Deus queria conduzir o povo dele, mas eles escolheram não ser Deus que conduzisse eles. Então, qual foi o primeiro rei de Israel? Vocês lembram? Qual foi o segundo? Qual foi o terceiro? Vocês lembram ou não? Então, quando morre o terceiro rei, o rei de Israel, quem é? Salomão. O primeiro rei, então, foi quem? Saul, né? Então, quando morreu o terceiro rei, que o segundo foi Davi, o terceiro rei, que é Salomão, pela primeira vez na história nós temos a divisão das 12 tribos. Durante esses 3 reinados, as 12 tribos estavam sempre unidas, sob a mesma bandeira. Mas quando morre Salomão, nós temos um sucessor legítimo ao trono e um concorrente, Jeroboão e Roboão. A partir disso, ficou 10 tribos ao norte, com a capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, com a capital em Jerusalém. A partir desse fato histórico, nós temos 2 dinastias reais, né? E 2 linhagens de profetas. Os reis e profetas do norte e os reis e profetas do sul, certo? As 10 tribos foram exterminadas por causa da idolatria pelos assírios no ano 722 a.C. Eu acho que foi Senaqueribe, né? Que um dos grandes invasores assírios que destruiu as 10 tribos do norte foi Senaqueribe, né? Que aparece bastante na história. Isso. Né? Quando você vai estudar a história, aparece a figura de Senaqueribe. Mas por quê? Né? Porque eles estão idolatrando, idolatria. Você lembra de... Isso é de idólatras. Oh, meu Deus.
Jeroboão? Não. Daquele rei de Elias, como chama? Você está falando de... Rapaz, é um nome diferente. Ele casou com Jezabel, né? Então, essa é uma outra história. Então, nessa época aqui. Que teve aquela destruição. Ele estava sendo o último rei, né? Aí aconteceu de Elias ir lá, matar os profetas, tudo isso aí. Uhum. Bom, então, as 10 tribos, elas foram exterminadas e ficou só Judá e Benjamim. Judá não podia ser destruída, pois o Messias viria dela. E também o povo de Israel passou a ser chamado de judeus. Acontece que essas 2 tribos também foram levadas em cativeiro por causa da idolatria. Judá e Benjamim. Quem levou as 2 tribos para o cativeiro foi Nabucodonosor. Antes que acontecesse o cativeiro, Deus havia dado em sua palavra, Orivaldo, orientação para que o povo não fosse pego de surpresa e aprendesse a confiar nele. Deus avisou que eles iam ser levados. Olha só. Através de Jeremias, né? E essa é a função da profecia. Quando Nabucodonosor ainda não havia chegado, o povo vivia um estilo de vida estranho. Vamos ver na Bíblia? Jeremias 25, versículo 11. Lê para nós aí, Orivaldo. Jeremias. Rapaz, Jeremias é o profeta também, conhecido também como o profeta chorão, né? Jeremias 25, versículo 11. 25, 11. Chorão porque ele escreveu o livro de Lamentações. 11 e 12, vamos lá. 11. Está aqui. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha só. Isso antes de acontecer, né? Ele já falando de 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Até o verso 12, né? Até o 12. Então, o que vocês perceberam aí? Ó. Quem é que viria escravizar o povo de Deus? Quem é que viria? Império Babilônico. Babilônia, Nabucodonosor. Por quanto tempo eles seriam escravos da Babilônia? 70 anos. Olha só. Volte mais algumas páginas agora, né, na Bíblia, para o profeta Isaías 45, versículo 1, Rivaldo. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Rapaz, Ciro foi bem depois de Nabucodonosor. A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha só, tá vendo aí? 150 anos antes de nascer, é profetizado o nome do libertador do povo de Judá. Que não seria um babilônico, seria um assírio. Ciro, cara. Ciro, olha só, tá vendo? 150 anos. Da média persa. Antes de nascer, é profetizado o nome do libertador do povo judeu. Que ia ser 70 anos depois que eles não se cativeram. Que exatidão. Então, Deus deu o nome do libertador Ciro, e eu vou adiante dele e vou abrir as portas que não se fecharão. Olha só, Deus foi com Ciro. Não era esse de israelita. Não era nem... Para você ter uma ideia. Então, Isaías 44, 27, que diz as profundezas aquáticas, que diz assim: as profundezas aquáticas, seque-se e eu secarei seus regatos. Versículo 28, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Nesse período, quando Isaías fala isso aqui, o templo e Jerusalém não tinha sido destruído ainda, porque não tinha acontecido a invasão dos babilônios ainda. Quer dizer, tá entendendo? Bem antes, cara, de então, tudo acontecer. Né? A profecia fala que o templo seria destruído e a cidade seria destruída. Mas Deus levantaria um libertador chamado Ciro. Deu um nome. E libertaria o povo de Deus de Babilônia depois de 70 anos. E a cidade que seria destruída seria reformada.
O povo não estava em trevas a respeito disso, quando eles foram levados. Babilônia tornou-se a maior potência mundial e no ano 605 a.C., Nabucodonosor assume o trono da Babilônia. E por causa da cura maravilhosa do rei Ezequias, quando ele pediu um sinal a Deus e pediu para que retrocedesse o sol, e o sol retrocedeu, os babilônios que estudavam a astrologia perceberam que o sol voltou 8 graus. 8 graus. Ouviram a história que o Deus de Israel curou o rei e fez voltar o sol. Fizeram uma comitiva para ir saber sobre o assunto. Mas em vez de ele pregar sobre Deus de Israel, foram mostrar as riquezas que eles tinham. Ele começou a mostrar toda a riqueza que ele tinha para aquela comitiva, né? Isso, então tornando-se rei. Tornando-se rei, Nabucodonosor disse, vamos pegar esse tesouro para a Babilônia. E isso aconteceu. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, Orivaldo. No ano 605 a.C., no ano 597 a.C. e no ano 586. No ano 605, aqui eles levaram somente os príncipes judeus cativos. Entre eles, Daniel, também, né? Ananias, Misael e Azarias. Quantos anos Daniel tinha? 18 aninhos. Era jovenzinho. Isso. Quando eles foram levados como cativos para a Babilônia, eles escreveram um salmo. Salmo 137. Quando eles foram levados, isso. Diz no versículo 1, está escrito assim: as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de que? Sião. Quais são os rios da Babilônia? A Babilônia fica numa região, na terra chamada Mesopotâmia. E a palavra mesos quer dizer entre, hipotames, rios. Entre rios. Babilônia está construída em cima ou numa terra entre o Tigre e o Eufrates. Eram os 2 rios da Babilônia. Quando os judeus chegaram às margens do Tigre e Eufrates, eles começaram a chorar, lembrando-se de Sião. Sião é uma montanha. E em cima do monte Sião estava o templo construído por Salomão. Está Jerusalém, né? Isso. Então, lembrar-se de Sião, sentir saudade de Sião, é saudade do santuário, do templo. Eles tinham saudade disso. Então, agora, olha só. O templo que fora destruído. Abre aí para nós no Salmo 137, versículo 2, 3 e 4. Salmo 137. Nossa, rapaz, Salmo é o livro mais longo da Bíblia, né? 137. Rapaz, eu tô com a mente ainda dormindo ainda, sabia que eu tô dormindo ainda? Salmo 137, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Não, 2, 3 e 4. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Nos salgueiros à beira do rio, acho, né? Isso. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, ou seja, os babilônios, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Certo? Isso. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer... Até o 4. Ah, tá. Entendeu? Então, olha só. Os caldeus ou babilônicos disseram assim para os judeus escravos: cantem para nós os cantos que vocês cantam lá no templo do Monte Sião. E eles disseram assim: nós cantamos o cântico do Senhor em terra estranha? Jamais. Que a nossa mão direita se resseque, para que nenhum mais tanjamos nossa harpa. Que nunca mais tanjamos nossa harpa. Que a língua colhe no céu da boca, para que nunca mais cantemos, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Agora fique sabendo de uma coisa, babilônicos: nós só iremos ficar aqui 70 anos. Olha só, porque quando se passarem 70 anos, Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Nós não sabemos quem ele é, mas Deus vai levantá-lo e ele vai nos libertar das mãos de vocês. Daniel chegou em Babilônia com 18 anos. Agora já estava com quase 88. Nossa, já é velhinho. Deus levantou Ciro, que se aliou ao seu tio Dário, e fizeram uma fusão dos impérios medos e dos persas. Olha só.
Ciro abriu uma vala desviando o rio Eufrates que cortava a Babilônia e entrou a seco pelo leito do rio Babilônia. Mas os portões de ferros que impediam a entrada pelo leito do rio estavam todos escancarados, porque o profeta havia dito: eu iria diante dele, abrirei as portas e as portas não se fecharão. A história desse evento é em 13 de outubro de 539 a.C. Nesta data estava acontecendo uma festa feita pelo neto de Nabucodonosor, Belsazar. E quando ele estava com 1000 convidados numa farra danada, Orivaldo, farra de vários dias, se prostituindo, adorando seus deuses, tomando todas as bebidas que tinha, né, já bêbado, ele disse assim: vão lá no templo de Marduk e peguem os utensílios sagrados dos judeus, porque eu quero beber vinho. Agora mais é na taça que eles adoravam o Deus deles. Olha só. Que loucura. E vieram então os vasos sagrados do templo de Salomão. E esse povo, o ímpio, começou a tomar vinho nesses cálices sagrados. Isso foi a gota d'água da paciência divina. Então Deus fez uma mão aparecer na parede do palácio e escrever Mene, Mene, Tekel, Pérez, né? Ou Parsim, que é a mesma coisa, certo? Quando o rei viu aquela mão, ainda que bêbado, ele teve tanto medo, que diz a Bíblia, que o joelho dele batia um no outro, de tanto que ele temia. Ninguém entendeu nada, e no desespero que se arrumou, que se tornou ali ao palácio, a mãe do rei disse assim: nos dias do teu pai, que na realidade aqui é o ancestral, né? Nos dias dos teus pais, havia um jovem aqui que interpretava sonhos, e ele está aí. Aí mandaram chamar Daniel. Que já tinha 80 e poucos anos. Entra agora um velhinho. Um velhinho. E Daniel lê o que está escrito na parede, volta-se para o rei Belsazar e diz assim: olha, você estourou o cálice da paciência divina. O seu reino foi pesado na balança e você foi achado em falta. Ele será tirado de sua mão e dado aos medos e persas. Quando Daniel terminou de interpretar a escritura, Ciro já estava dentro de Babilônia com soldados. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Sim. O rei Ciro, que assumiu o controle do império, deveria assinar por decreto o retorno dos judeus para Jerusalém, Rivaldo. Acontece que se os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o santuário, voltassem os sacrifícios no templo aprazado, quem é que viria? O Messias. Jesus, o Messias. Isso. E quem é que não queria isso? Satanás. Agora aqui, Orivaldo, deixa eu explicar uma coisa para você. Agora presta atenção. Agora aqui vai ser falado, mostrado, uma coisa que acontece com a gente não percebe. O que é? É uma briga espiritual. Agora vai aparecer a guerra de Jesus, que vem como Miguel, Satanás vem como Satanás mesmo, e vem Gabriel. Só que Gabriel não consegue vencer Satanás, e quem vem foi Jesus. Foi literal isso. Então a gente vai, agora a partir daqui, abra a sua visão para você entender isso, que isso acontece com a gente e a gente não percebe. Você lembra que eu falo para você que a gente tem que lutar as lutas certas? Certo. Então agora, presta atenção. Vamos continuar então agora na mensagem. Olha, vamos lá. O diabo não é onipresente. Não, o diabo era um anjo, né? Não, ele não é onipresente. Não é. Ele não está aqui. Ele tem muito poder, mas não Quem que pode ficar perto da gente? Que na verdade ele está em derredor, porque aqui está o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o que acontece? Satanás, ele precisa de locomoção. Viu? Se ele está nos Estados Unidos, ele não pode estar no Brasil. Se ele está lá no Vaticano, ele não pode estar no Rio de Janeiro. Quem que fica assim? Os demônios. Os generais de Satanás comandam essa hoste de demônios que ficam no mundo. Eles têm uma organização, de hierarquia e tal, né? Então, sempre a gente pensa que o diabo é onipresente, que ele é um Deus, mas ele não é. Ele é um anjo, certo? Mas ele não é. Se o diabo estiver aqui, que nem eu falei para você, estiver em Cuiabá, ele não pode estar no Rio de Janeiro. Se ele estiver no Rio, ele não pode estar na Bahia. Muito menos na África e muito menos no Japão. Porque ele depende de deslocamento. Ele é um anjo caído. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo está. Deus está aqui com a gente. Você entendeu? Então, ele foi pessoalmente falar aos ouvidos de Ciro para não assinar o decreto. Olha só.
E Daniel começou a orar e jejuar por 3 semanas, pois conhece bem as coisas espirituais. Isso que é trocar as vestes, Orivaldo. Que fala lá, aconselho que compre ouros refinados no fogo, né? Então, com lírios e roupa, vestiduras brancas. Vestiduras brancas é você entender as coisas espirituais, é o batismo do Espírito Santo em você. Ele fica com você, ódio acaba do seu coração. Você vai ficar irado, mas não peca. Então, quem que entra aí? É o Espírito Santo. Então, aqui se está falando disso, certo? Daniel 9 fala sobre a oração de Daniel, certo? Vamos lá. Deus enviou Gabriel para guerrear com o diabo durante 3 semanas. Gabriel, um anjo também. Então, literal. Ele foi lá guerrear com Satanás, que estava lá perto de Ciro. Mas estava dando empate. E o decreto não era assinado. E depois de 21 dias de oração e jejum, que é o jejum de Daniel, que é o jejum de frutas, né? O céu enviou quem? Miguel. Quem é Miguel? É o próprio Cristo. O próprio anjo do Senhor. E quando Miguel chegou, Orivaldo, na corte babilônica, saiu o demônio pela janela, pela porta, por tudo quanto é lugar. Por quê? Não ficou ninguém. E Ciro fez o quê? Com a consciência e pensando sozinho, ele foi, e sem intervenção de ninguém cochichando no ouvido dele, e ele de livre e espontânea vontade, sem pressão, ele foi e assinou o decreto. E o povo judeu poderia voltar agora para Jerusalém. Mas o povo de Israel não quis ir embora de Babilônia, Erivaldo. O povo de Israel não quis sair de Babilônia. Você não acha que também o povo de Deus não quer sair da terra hoje em dia também? Vamos chegar nisso. Porque já tinham criado laços com Babilônia, Erivaldo. Sim. Acostumaram com a comunidade da vida oferecida pelos babilônicos. A vida fácil, a luxúria, a estrutura luxos, já feita, a melhor e maior cidade do mundo, Rivaldo. Olha só, não queriam sair para começarem de novo. Mas algumas famílias voltaram, cerca de 2.000 famílias nesse primeiro regresso. Nessa família estava também Esdras e aqueles, eu acho que Neemias, né? Sim, talvez. Estava bastante gente, né? Bastante gente. Nesse primeiro regresso, né? Essas famílias, num tempo difícil, elas reconstruíram a cidade, o santuário, e no dia de reinaugurar o santuário, havia uma turma chorando e uma outra turma sorrindo. Sorria quem nasceu em Babilônia. Por quê? Quem chorava é aqueles antigos, né? Que viu o templo como era glorioso, o santuário antes da destruição. Saiu da mão de Salomão. Saiu de Salomão. Isso. E nesta parte da história levantou-se o profeta Ageu e disse. Ageu 2:9. Lábila para nós. Você sabe onde está? Rapaz, eu sei que Ageu é um livrinho pequenininho. Então vamos ler por aqui. Vamos lá. Vamos lá, vai lá. Pode ler para nós aqui, Orivaldo? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, tá vendo aí? O sacrifício, o quê? Voltou. E na plenitude dos tempos, quem é que veio, ou melhor, nasceu? Que passou naquela glória daquele templo novo ali? Foi Jesus, né? Jesus nasceu. Jesus não andou no templo de Salomão, mas andou naquele templo que eles reconstruíram. Nasceu, morreu na cruz e foi assunto ao céu para ficar no santuário celestial. Olha só. Isso nos mostra a derrota do reino de Satanás. Pois vindo o Messias, Satanás perdeu a guerra, pois com isso Jesus o quê? Nos salvou. Nós somos salvos, glória a Deus, né? Os judeus que voltaram para a reconstrução, eles também escreveram salmos. Salmo 126. Vários salmos. Salmo 126. Olha só o que diz lá, Rivaldo. Pode ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Isso. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Glória a Deus, né? Amém. O que tem a ver essa história conosco? Apocalipse 18:2. Agora nós vamos para o Apocalipse. Agora Apocalipse.
E clamou... Pode chegar lá, vai lá. Apocalipse 18. Versículo 2, abre lá. Rapaz, o Apocalipse é um livro fantástico, né, cara? Tão lindo que é. 18... Versículo 2. 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 4. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Até aí, tá vendo? O anjo está clamando o povo para se retirar da onde? De Babilônia. Babilônia. O que é Babilônia hoje em dia, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, João está falando de qual Babilônia? Babilônia espiritual. Claro que está falando da espiritual, ou mística. Onde está a Babilônia hoje? Babilônia significa confusão. E onde está essa confusão espiritual? Na multidão de igrejas que igrejas e de denominações. Se eu quero buscar a verdade, onde eu devo ir? Na igreja. Mas aí, o que o diabo fez? Ele mudou de estratégia. Ao invés de matar quem pregava a verdade, o diabo colocou vários pregadores ao mesmo tempo. Várias igrejas, várias denominações. Então, nessa confusão, existem 4 tipos de religião, Orivaldo. Que só trata de dons de línguas. Dons de línguas. O que interessa é a glossolalia, né? E falar em línguas. Como é que é? The King of Power, não sei o quê. Isso. E tem as que só trata de exorcismo. Exorcismo? Todo culto tem exorcismo. Interessante esse negócio de exorcismo. O cara tira o capeta tá lá de novo, aí ele conversa com o capeta volta de novo. Aí Nós vamos conversar sobre isso. Que só trata de cura, né? Que só trata de cura, só se preocupa com a cura divina e é pregado o dia inteiro, todos os dias. E que só trata sobre prosperidade. Dinheiro, dá dinheiro, tudo dinheiro. para Deus que você fica rico. Como se Deus mistura em dinheiro. Então, essas são as 4. Que só trata de línguas, que só trata de exorcismo, que só trata de cura e que só trata de prosperidade. São as 4 tipos de igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Neopentecostais. Isso. Nós vamos fazer uma breve análise de todos esses blocos de igrejas, né? Primeiro bloco de igrejas. As igrejas que só preocupam o que fazem do dom de línguas a sua doutrina fundamental. E o seu principal movimento no culto. Eles só se preocupam em línguas, certo? Se você der uma rápida olhada lá em Atos 2, dá uma olhada lá. Atos capítulo 2. Você vai perceber que ali não tem nada a ver, é a primeira ocorrência do dom de línguas na Bíblia. E quando o dom de línguas se manifestou, 3 coisas devem ser destacadas. Vamos dar uma lida em Atos 2. Então, depois vamos ler ele, tá bom? Lá está falando tudo sobre o dom de línguas, certo? É para a gente entender bem detalhado. Mas isso aí é para um outro estudo. A gente vai dar só uma pincelada assim, mas depois a gente vai fazer um estudo bem detalhado sobre isso, tá? Para vocês entenderem qual é o verdadeiro dom de línguas. Então, vamos lá. 3 coisas devem ser destacadas. Primeiro, os discípulos no Pentecostes, que precisavam pregar o evangelho, só falavam grego e o aramaico. E em Jerusalém, naquele Pentecostes, havia 16 nações que não falavam grego e o aramaico. Falavam outras línguas. Houve uma necessidade de que Deus desse o dom de língua para os apóstolos, para que eles pregassem o evangelho. Então, a primeira coisa, o verdadeiro dom de língua só será dado quando houver necessidade. Eu pergunto para você, há necessidade que Deus, da nave da igreja, me deu o dom de falar russo? Não. Há necessidade? Não. Vocês estão entendendo o meu pobre português? Sim. Nós estamos entendendo. Estou falando, né? Entendendo você aqui. Primeiro, só vai ser dado o dom de línguas verdadeiro quando houver necessidade. Segundo ponto, o dom de línguas verdadeiro que é dado quando há necessidade não é uma língua inteligível. Ininteligível. É ininteligível. Não dá para entender. É uma língua conhecida e falada por alguma nação debaixo do céu. Por exemplo, se o cara tem um americano ali, você vai falar inglês. Isso. Se tiver ali um japonês, você vai falar japonês. Isso, né? Então. Porque lá, em Atos 2, que fala dos partos, dos medos, elamitas, naturais da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, a Panfilha, né?
Eles disseram assim, assustados, não são 10 horas da manhã? E esse povo que está aí falando não são galileus? Sim. Como é que cada um de nós está ouvindo eles pregar em nossa própria língua materna? O dom de línguas é a habilidade que Deus dá ao crente, né? De falar uma língua materna, com a qual ele nunca teve contato. Isso é o dom de línguas. Terceiro ponto. Segundo Paulo, em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo quem distribui os dons. E Paulo destaca, ele distribuiu como a prática, do jeito que o Espírito Santo quer. Isso. Então, eu não posso pretender que toda a igreja tenha um dom específico. É por isso, é porque esse é o Espírito Santo quem distribui. Ele vai dar para você e para mim os dons que ele quer dar. Então não existe essa história de que todos na igreja têm que ter o mesmo dom. Não. Acontece que no pentecostalismo o dom de línguas é encarado como uma doutrina, chamada doutrina da subsequência. Certo? A doutrina da subsequência ensina de que quem recebe o Espírito Santo automaticamente fala línguas. Como assim? Quem não fala línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo. E é um cristão segunda categoria. Segunda categoria, horrível, isso não existe. Ainda mais relado é assim, certo? Essa é a parte mais importante da mensagem. Aí quando o povo sincero de Deus se reúne nessa igreja para aprender a palavra, porque querem ser salvas e elas são imergidas numa liturgia onde a palavra não é aberta e onde se prega que todo mundo tem que falar línguas. Meu Deus, e esse povo de Deus, no momento de transe psicológico, começa alguém diz assim, foi batizado. Isso. Então aí alguém diz assim, foi batizado, falou em línguas. E se você não fala, você é um cristão de segunda categoria. Segundo bloco de igreja, igual. Só se preocupa com exorcismo. Nossa. Todo culto tem exorcismo. E eu não sei como é que eles fazem, porque o culto tem horário, inclusive na TV e no rádio. O cara mas eles, com Satanás, eles exorcizam pela TV e pelo rádio. Pastores que falando com o capeta. Isso. Eu não sei se eles agendam demônio, um para segunda, um para terça, para quarta. Agenda demônio. Você é para quarta-feira, 7h30. É assim que é. Eu não sei como é que eles fazem. O que eu sei é que todo dia tem exorcismo. Um dia eu fui confrontado por uma irmã dessa igreja. Ela disse assim, vocês adventistas não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse, poder não tem a sua igreja. Todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja que expulsa demônio da segunda e da terça de volta? E o demônio sacode as pessoas e lança no chão. Amigo e Orivaldo, né? Nossos telespectadores. Escuta o que eu vou dizer aqui. Quem sacode gente e joga no chão é o diabo. O Espírito Santo ergue. E quem sacode pessoas e joga no chão num transe inconsciente e nostálgico é o diabo. O Espírito Santo ergue as pessoas. O Espírito Santo fala com clareza a sua mente. O Espírito Santo apela a sua mente. Terceiro bloco de igreja. Só se preocupa com a cura. Outro dia, eu assistindo um desses programas de TV, desses curandeiros aí, falou assim, eu vou orar agora e Deus vai curar. Sim. Ele fez uma oração e disse assim, Deus falou agora que alguém aqui no auditório foi curado de um problema de coluna. Tinha uma irmãzinha sentada aqui nos primeiros bancos, levantou a mãozinha, pastor, fui eu. Ele disse, não foi você. Não foi, aí uma segunda, fui eu. Não. Terceira, lá atrás levantou a mão, é você que foi curado, olha só. Sim. E um desses curadores que usa óculos, um dia foi no Maracanã fazer um grande juntamento. Nossa, tem milhões lá. Onde as pessoas saíram com sacos de dinheiros. Em um momento daquele programação, ele disse assim, eu vou orar e Deus vai curar. Ele orou e disse, agora você está curado. Jogue seus óculos fora, porque você foi curado. Uma repórter curiosa, né, perguntou, por que é que o senhor que orou não jogou o seu óculos fora? Sabe qual foi a resposta? Sem vergonha. Porque a cura não era para mim, era para eles. Olha só. Quarto bloco de igrejas. Só se preocupa com teologia da prosperidade. Só em Rio de Janeiro, em uma comarca lá, existem 3.000 processos contra uma dessas igrejas. Eu não vou 3 falar o nome, mil processos. Eu não vou falar o nome da igreja porque é problema, né? É a Universal do Rendimento. Não podemos falar. Não sei se é essa, não vamos falar. Por apropriação indébita. Gente que no calor da própria promoção que eles fazem,
Teve um rapaz que vendeu até o colchão que ele dormia. Para dar para a igreja. Sim. E na Bíblia existe um plano claro de Deus. Você dá o seu dízimo e a sua oferta. Meu pai. Dízimo é 10% e mostra que você é honesto. Uhum. Oferta você dá quanto você quiser. Uhum. Demonstra a sua gratidão. Esse é o plano sistemático de Deus. Existem milhares de pessoas nessas igrejas. Gente de Deus, gente sincera, né? Mas que estão perdendo tudo porque estão sendo enganadas. Enganados. Ao falar línguas, é um dom bíblico. Exorcismos é um dom bíblico. Curar é um dom bíblico. Teologia da prosperidade não é bíblico. Não é, não está na Bíblia. Mas isso. Deus prometeu abençoar os que forem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Uhum. Você entendeu o que o diabo fez? Uma contrafação? Ele pegou a própria Bíblia e fez o pessoal se confundir todo dia. Transformou em mentira. Mentira. Isso. A palavra não é ensinada nessas religiões, é tudo distorcido. Distorcido. Tudo enganação, falsidades. Apocalipse 16:12 diz assim. Tá aí Apocalipse? Não estou ainda, não estou chegando lá. Vai lá, Apocalipse 16, versículo 12. Aqui, ó. Cheguei lá no 9. Aí, cheguei no 16. 16:12. Pode ler para nós. Derramou, certo? Derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E da onde? Do nascimento do sol. Isso. Sim. Você lembrou da Babilônia agora? Você se lembrou do rio Eufrates? Eufrates. Você se lembrou da estratégia de Ciro secando o rio? Secando o rio. Tudo isso que aconteceu com o povo de Deus no 6º século antes de Cristo é uma tipologia do conflito final entre Cristo e Satanás, configurado na 6ª praga. Uhum. É por isso que a 6ª praga termina com a expressão Armagedon. Ciro é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo, né? E o secamento do rio Eufrates significa a preparação política e social para a volta de Cristo. Sim. Os reis do Oriente ou do nascente do Sol, Cristo e seus anjos. Sim. Ou seja, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Bem como tudo aquilo é simbólico e tipológico. Uhum. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Ciro é um tipo de Cristo. O secamento do rio Eufrates é um tipo de realidade espiritual. Sim. A Babilônia hoje é a Babilônia mística. Mas quando o decreto for assinado para que o povo de Deus saia de Babilônia para ir para Jerusalém agora, muitos não quererão sair de Babilônia. Pelo mesmo motivo. Sabe qual o motivo? Eles estão apegados à Babilônia. O que eu disse sobre a primeira Babilônia? Criaram laços e raízes. Prosperaram, criaram laços e raízes em Babilônia. Uhum. A mesma história vai se repetir, Orivaldo. Muitos não quererão ir, sabe por quê? Porque tem laços com Babilônia. Você sabe o que é você pegar uma casa de 5 milhões de reais e você não querer por causa de Deus? Porque você quer Jesus no coração? Para muitos vai ser muito difícil desprender de 5 milhões. Largar de uma casa, uma mansão de 5 milhões, né? Esses carros de 4, 5 milhões. Você pegar uma Ferrari e fala assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Deus é melhor do que isso. Aí os seus amigos, cara. Entendeu como que é? Uhum. Então você vai ter que escolher entre dinheiro, poder, riqueza, pessoas... a Deus. Você vai ter que escolher. Uma vida espiritual com Deus. Né? Não, Deus mesmo. Deus, o Espírito Santo. Então, eles criaram um laço. Certo? Muitos que não quererão ir, sabe, por causa disso. Laços com Babilônia. Uhum. Meus amigos, se nós soubéssemos quantas coisas Deus tem preparado para nós no céu, nós seríamos outro tipo de cristão. Uhum. Tudo isso aqui, Orivaldo, vai pegar fogo. Então a gente fala, estou passando fome, tem que pagar a conta, tem que isso. A gente tem que fazer, mas não precisa mais. A gente vai ter que pagar? Vamos ter que pagar, mas quem que vai pagar? Eu vou pagar, Deus vai me dar dinheiro, mas eu não vou mais me preocupar em coisas. Eu tenho que ter coisas? Claro que eu tenho. Eu tenho que viver bem? Tenho, mas quem que é seu Deus? Quem que te deu? Quem que realmente dá tudo que nós temos. Isso. Né? Nós seríamos outro tipo de cristão. Se nós soubéssemos quão breve Jesus voltará, essa terra, o nosso comportamento seria outro.
Jesus está próximo de voltar, e você está vendo já os sinais. Sim. Eu já estou falando sobre o laço da Igreja Católica com os Estados Unidos. Está tudo acontecendo. Tudo acontecendo rapidão. Então, só que assim, o principal é a pregação do Evangelho. Quando for pregado o Evangelho, aí sim a gente tem que... Não tem televisão, tudo, nada. Só Jesus. O meu apelo é para algumas pessoas, o que percebem de que tem alguma coisa ligada com Babilônia. Laços e raízes. Nesse mundo. São pessoas que estão percebendo que se elas não mudarem, ou se não tiver um milagre em sua vida realizado pelo próprio Cristo, não terão chance de salvação. Eu não sei qual é o seu laço com Babilônia, mas será que eu estou pregando para alguém o que tem sido infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? E se esse é um laço com Babilônia? Ou será que é alguém que está trabalhando, estudando nas horas sagradas do sábado? Ou será que o seu laço com Babilônia são conversas íntimas? Ou no computador, no celular, né? Que você está mantendo com uma mulher que não é tua esposa? É um homem que não é teu esposo? Será que o laço que eu tenho com Babilônia é um estilo de vida que eu tenho longe daquilo que essa igreja orienta ainda? Eu estou falando aqui é de comida, bebida e vestuário. Será que eu tenho algum laço com Babilônia? A péssima notícia é que a história vai se repetir. Muitos vão ficar com Babilônia. Mas a boa notícia é que Deus vai levantar um povo fiel a ele, Urivaldo. Tem um povo fiel a Deus. Glória a Deus, né? E fraco, defeituosa, como possa parecer nossa igreja, esses sinceros reconhecerão na voz de Cristo o Supremo Pastor. E dedicarão a ele tudo. Tudo. Quer comentar? Sim. Você não vai desenvolver de uma hora para outra você ouvir essa voz. Você tem que... você ouvir a voz de Cristo é todo dia. É todo esse relacionamento, essa intimidade, essa conexão com Cristo, entendeu? Sim. Você compreender quem é a voz de Cristo, porque a gente vai ouvir a voz de Cristo, sabe qual é a voz de Cristo, e Cristo conhece as suas ovelhas. Então, quando você está relacionando com Jesus todo dia, você sabe quem é Jesus e quem não é. Você sabe qual que é a doutrina de Jesus e qual doutrina que não é. Então, quando você tem um relacionamento aqui na Bíblia, quando você tem uma intimidade com Jesus aqui na Bíblia, é diferente. Você não está se importando mais com essas coisas aqui, ó, com as coisas dessa vida. Não. O seu maior desejo, o seu maior anseio, a sua saudade é do céu, é de Jerusalém, é da nova terra. Você quer fazer tudo para que logo, logo nós estejamos na nova terra, entendeu? Porque você não vive mais nesse mundo. Você está nesse mundo, mas você não vive mais aqui. A sua esperança está focada lá no reino celestial. Né? Isso. Então, o que acontece? Jesus, ele tem que ser tudo. É tudo. Se Jesus, por exemplo, não adianta, eu vou ficar nervoso porque não fizeram minha vontade. Mas Jesus é tudo para mim. Eu tenho Jesus. Minha alegria é Ele. Você entendeu? Jesus eu tenho Jesus. Mas o meu marido não está mais olhando para mim. Mas você tem Jesus. Acabou. Então, alguém que quer dizer assim, Robson, eu preciso de uma oração, porque eu tenho um laço com Babilônia ainda. Mas pelo poder que há em Cristo, eu quero ser liberto hoje. Há alguém? Eu queria convidar você para ficar de pé, onde você está aí assistindo. Há alguém mais que sente no seu coração o desejo de se integrar a Cristo? A conhecer mais sobre as doutrinas da Bíblia e um dia se tornar membro dessa igreja aceitando a Cristo como Salvador? O Espírito Santo está falando com você, meu amigo, dizendo assim, olha, eu tenho uma igreja para você. E não é uma igreja santa, está cheio de pecadores. Sim. Mas é uma igreja que tem a verdade da palavra de Deus. E quando o povo se reúne, o Espírito Santo se faz presente, porque Ele aqui é adorado. De verdade. Louvado seja Deus pela decisão de vocês que querem isso. O Espírito Santo está te chamando, está chamando você. Vem. A maior decisão que alguém pode tomar é aceitar a Cristo como Salvador. Sim. Entregar a sua vida a Ele. Nada acontece por acaso no reino dos céus.
O Espírito Santo está trabalhando com vocês desde o dia que vocês nasceram. Sim. Não começou agora. Tem que ter muita coragem para dizer assim: eu quero aceitar e ter uma... Eu quero aceitar a Cristo. Eu quero me preparar para o batismo. Sim. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero o céu. Tem que querer muito o céu. Sim. Porque só vai entrar lá quem quiser muito. Muito. E se você quer muito, eu quero convidar você que está em pé aí, que decidiu aceitar a Cristo, a orar comigo. Feche seus olhos onde você está. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador, nosso Redentor. O Senhor Amém. É tudo para nós. O que adianta ter coisas, ter namorada, namorados, ter dinheiro, ter fama, pessoas que ficam pedindo amor, pedindo carinho e não são respondidas. O que adianta tudo isso se o Senhor é tudo? Isso, o Senhor sustém a gente. Sim. O Senhor nos preenche aquilo que a gente sente falta. Sim. O Senhor nos ama. O Senhor é o grande eu sou. Amém. Esteja com essa pessoa que está em pé, que quer o Senhor na vida e quer muito o Senhor. Cuide dela. Amém. E a prepare para se batizar. Eu convido ela a ir numa igreja adventista perto dela e pedir para ser batizada. Em nome do nosso Senhor Amém. e Salvador Jesus Cristo, eu oro e peço. Amém. Amém, amém. Amém. Querido amigo, obrigado pela sua decisão. O Espírito Santo deve estar muito feliz, alegre com você. Os anjos estão felizes no céu porque você tomou a decisão ao lado de Jesus. E que essa decisão seja para sempre, perene. Procure uma igreja adventista, procure uma igreja. Vai lá, converse com o pastor, converse com o ancião da igreja, converse com um dos líderes da igreja e fala: olha, eu gostaria de ser batizado, eu gostaria de entregar a minha vida a Deus. E siga o exemplo de Jesus, né? Vá para o tanque batismal, mergulhe e lá, porque o batismo é um exemplo de dedicação completa a Cristo. E eu tenho certeza que depois dessa experiência, você vai viver uma nova realidade mental, psicológica, emocional. E agora você vai estar como a gente aqui, pensando nas coisas celestiais, não mais as coisas deste mundo, sabe? Mas as coisas celestiais. E a verdadeira felicidade tomará conta do seu coração. E aí você vai entender realmente o que nós estamos falando aqui, né? Viver no Espírito. Isso. Nós temos que viver no Espírito, porque Ele está voltando, a volta dele vai ser em breve. E esses últimos acontecimentos, eles vão ser tão rápidos que a gente nem quase vai perceber. Sabe por quê? Porque a gente está ligadão lá nas coisas dos céus, né? Amém. Agradeço você. A gente vai, no próximo estudo, é sobre o Apocalipse 19, né? Isso. E nós vamos estudar Apocalipse 19. Presta atenção no Apocalipse 19, porque também é muito importante para a sua consagração, para a sua vida com Cristo. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo Fica com Deus. Conectado 7.